dia eu tive a curiosidade de estudar o porquê que os judeus vão de frente ao muro e oram sacudindo os seus corpos em movimento o tempo todo. Você chega lá no muro, você vai ver uma multidão de homens e uma multidão de mulheres. Os homens chegam de frente àquele muro e começam a adorar ao Senhor fazendo esse movimento. E eu então perguntei para o Kleber, que é além de um mestre na cultura judaica, também um amigo pessoal. E eu perguntei para ele: Kleber, por que o pessoal ora fazendo isso? Ele falou assim: mano, é porque o povo está declarando para Deus que todo o seu corpo está em adoração. Que não é só a sua voz, não é só, mas com a atitude de mexer os seus corpos, eles estão declarando para o Eterno que eles estão ali, em corpo, alma e espírito, sacudindo os seus corpos em movimento e declarando: Senhor, nós te adoramos. O meu corpo te adora, os meus pensamentos te adoram, a minha fala te adora, as minhas atitudes te adoram. Como é importante nós entendermos. Queria te pedir para você abrir sua Bíblia. Você que trouxe a Bíblia, abra ou ligue, ou leia no telão. Perdão. Tem criança ainda aí de até 11 anos que não foi para essa linha? Se tiver, você já encaminha o teu filho lá, porque nós tivemos que tirá-los antes. Se não tem, está tudo bem. Mas se tiver, você leva lá. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Vai dizer assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Hoje eu quero falar um pouco sobre momentos de crise. Essa semana foi uma semana que eu e minha esposa à mesa ouvimos muito sobre crises. Crise espiritual, crise emocional, crise financeira, crise nos lares. E estávamos conversando, e eu falei: se o Senhor me permitir, eu gostaria de falar de crises. E o Senhor então disse: então, diga para o teu povo, para o meu povo, que diante das crises, eles não parem. Então quero declarar primeiramente agora, para você que está me ouvindo, para vocês que estão nos assistindo, eu quero declarar sobre a sua vida agora, em momentos de crise, avance. Em momentos de crise, avance. Nós podemos ver aqui um contexto onde o povo estava para entrar na terra prometida, aquela que Moisés não entrou, aquela que Moisés só contemplou. Nós estamos falando de um contexto de um povo que está à porta, mas mediante as crises que haviam lá de medo, eles tremeram, porque havia os gigantes, haviam muitas lutas ainda a serem começadas, ainda a serem travadas, e o povo estava com medo, mas a palavra de Deus diz assim: sejam corajosos, sejam fortes e corajosos. Às vezes a crise chega para nós e a primeira coisa que acontece conosco é temer. Eu não vou conseguir, eu não sou capaz, não vai dar certo. Isso veio para me parar, realmente veio para te parar. Mas preste atenção no que eu vou te dizer agora. Que a maneira que você encara a sua crise, a maneira que você reage quando ela chega diante de você, é que vai definir onde você vai chegar.
Esse povo aqui podia ter parado ali e não ter adentrado. Mas o Senhor diz que Ele estava com eles. O mesmo Deus de antes é o Deus de hoje. E eu declaro sobre a sua vida, não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da tua crise, não importa se o seu casamento para você está acabado, não importa se suas finanças para você estão destruídas, não importa se o seu relacionamento de amizade está acabado, não importa o tamanho da tua ferida, não importa o que disseram, não importa o tamanho da tua crise, não importa, porque o que importa é o tamanho do teu Deus, que é muito maior que qualquer crise, é muito maior que qualquer dificuldade, é muito maior que qualquer desafio, é muito maior. Talvez você esteja encarando a sua crise de uma forma que você olha para ela e vê ela muito maior que o seu Deus. Não, pastor, imagina. Sim, muitos desistem. Mas esse texto é maravilhoso, porque ele diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, esse Deus é o seu Deus, é o mesmo, é o nosso Deus. Ele vai com vocês, preste atenção, por onde você passar, principalmente agora que o Espírito Santo habita em você, que é filho, por onde você passar, Ele está com você, Ele está habitando no teu coração, Ele está queimando, e por onde você passar, Ele está com você. E a outra parte do versículo diz assim: nunca os deixará e nunca os abandonará. Nós servimos a um Deus, irmãos, que não nos deixa, Ele não nos abandona no meio do nosso problema, Ele não nos abandona no meio da nossa crise, Ele não nos abandona no momento da nossa luta que nós mais precisamos, Ele não te deixa. Talvez é o seu posicionamento que é contraditório. Da mesma maneira que você diz que crê nesse Deus, da mesma maneira que você diz que esse Deus é um Deus forte, quando você encara as suas crises, quando está no meio da crise, demorou um pouquinho, você acha que Ele já não está mais contigo. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, esse Deus nunca te abandonará. Eu não venho aqui para pregar aquelas mensagens triunfalistas. Eu esqueci hoje pela manhã essa palavra, minha esposa me lembrou, agora ela já me lembrou mais rápido. Eu não vim aqui para pregar uma palavra triunfalista. Hoje vai ter vitória, só vai ter vitória. Não, irmãos, tem muita luta, tem muita batalha, tem muito suor que vai escorrer pela sua face, tem muito sangue que vai escorrer pelo seu corpo, mas sim, Ele nunca te abandonará. O teu pai, a tua mãe, os teus amigos, tudo pode abandonar, mas Ele jamais. E nós precisamos nos posicionar diante dessas lutas, irmãos, como homens que verdadeiramente, e mulheres que verdadeiramente creem que esse Deus não nos abandona. Porque aquilo que tem te ferido, preste bem atenção. Talvez você tenha vivido uma crise que tem se repetido em sua vida, e eu gostaria que você me ouvisse agora. Preste muita atenção nisso. Talvez a mesma cadeia que tem te prendido, e você sai dela por um instante, daí a pouco você entra nela novamente, mas você sai dela, depois você entra novamente. Talvez você tenha vivido crises, saído da mesma crise e entrado na mesma crise. Essas crises não podem mais te ferir, elas não podem doer, porque quando nós vencemos, quando nós avançamos, aquilo que doía antes não pode doer mais. Porque senão, irmãos, não houve cura. Não tem sentido uma ferida curada, ela não pode doer mais, amém? Você tem um corte, e aquele corte é curado, ele tem uma cicatriz.
Se você tocar na sua cicatriz, ela não pode doer mais, porque se doer tem alguma coisa errada, não houve a cura. Só houve superficialmente. A pele só grudou, mas ainda está ferido lá dentro. E aquela ferida vai trazer dor, vai gerar dor. E isso não pode acontecer. Pare de olhar para trás, olhe para frente. Porque o tema da mensagem é esse. Diante da adversidade, avance. Por que você está olhando para trás ainda? Por que você está se preocupando com aquilo que fizeram com vocês no passado? Por que você ainda lembra do teu amigo que te feriu? Por que você ainda lembra daquela pessoa que te abandonou no momento que você estava mais feliz? Ele te abandonou. Por que você pensa nisso ainda? Chega. É momento de avançar. Fala para o irmão aí. Fala, avança, irmão. Mas para de olhar para trás. Porque senão você não será curado. Pare de olhar pelo retrovisor. Você precisa olhar para frente, senão você vai bater o carro. O retrovisor só tem um momento que você olha, a hora que você vai fazer ultrapassagem, a hora que você vai estacionar, a hora que você vai virar uma rua, você olha se não tem ninguém atrás. Mas é para não ter acidente. Não é para você ficar lembrando daquele carro que você ultrapassou há 100 quilômetros atrás. Deixe essas pessoas para trás. Deixe esses problemas para trás. Deixe esses traumas para trás. Foque naquilo que você vive. Foque naquilo que você pode desfrutar do eterno ainda. Nós precisamos entender a crise. O que é uma crise? A crise é um momento de grande dificuldade, é algo que para você é um perigo. Uau, vai acontecer. Será que eu vou dar conta? E aí você entra naquela paranoia. Na Bíblia, que é o nosso ponto de direção, neste livro maravilhoso, no versículo 16, 33 do capítulo, no livro João, capítulo 16, versículo 33, disse que o Senhor, nesse mundo nós teríamos muitas aflições. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Preste atenção. O Senhor está falando que nele você vai ter paz. Por que seu coração ainda está turbulento? Por que você ainda está lembrando da sua ferida? Neste mundo vocês terão muitas aflições. Irmão, olhe para mim. Você não é a última bolachinha do pacote. O diabo não te persegue porque você é o ó do borogodó. O diabo persegue você, assim como persegue o outro, assim como persegue o outro, assim como persegue o outro. Todos temos lutas. Não é só com você. Pare de pensar que é só com você. Contudo, tenha bom ânimo. Fala para você mesmo, eu preciso ter bom ânimo. Porque o meu mestre venceu o mundo, as aflições, as dores. E eu também posso, em Cristo Jesus. Irmãos, Ele te deu essa autoridade de vencer. Você crê nisso? Amém? Dá glória a Deus. É nele, não é no pastor, não é numa igreja. Não. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com o Deus que está aqui. A gente sempre fala, nós somos uma igreja cristocêntrica, aí é Ele que é dada a honra e glória. Nós somos só instrumentos, irmãos. E olha que instrumentos bem ruinzinhos. Falhos, cheios de erros. Eu vou errar com você, eu vou frustrar a sua expectativa. Se você olhar para mim e tiver uma expectativa que eu vou resolver os seus problemas, eu vou te frustrar. E você vai sair daqui e vai para outro lugar, e lá você também será frustrado. Porque as suas expectativas não podem estar em A e em B, não pode estar em um homem e uma mulher. As suas expectativas, elas necessariamente precisam estar focadas em Cristo Jesus. Porque daí, irmão, não vai ter frustração mais. Porque Ele não frustra ninguém. A crise é um desafio. Mas com Deus, irmãos, nós podemos
vencê-las. Amém? A crise também é uma oportunidade. Diga comigo, a crise é uma oportunidade. Talvez você olhe para a crise só como uma dor, como uma dificuldade, como uma tristeza. Mas a crise também, ela pode se tornar uma oportunidade na sua vida. Uma oportunidade, irmãos, de se aproximar mais de Deus, crendo que Ele vai te dar vitória. Uma oportunidade, irmãos, de ser um exemplo de vitória do Senhor na terra. Romanos 5, 3 e 4 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Quando você persevera, quando você não desiste na metade da jornada, quando você não pula do barco antes da hora, quando você crê que você pode vencer e continua lutando, e continua lutando, e continua lutando, isso vai gerar em você, diante do Eterno, um caráter aprovado. Ele crê que eu estou com Ele. Ele crê que em mim Ele pode vencer. E o Senhor aprova o teu caráter. Quando você crê nele, quando você entrega a Ele, quando você prospecta as suas decisões, as suas atitudes. Quando você olha para o Senhor e fala: uau, mesmo eu sendo isso, o Senhor me trouxe até aqui, glória a Ti, Senhor. Quando você entrega a Ele, irmãos, não tem como o Senhor não te aprovar. Ele vai te aprovar. Não é uma doutrina. Eu estou pregando uma mensagem, e eu quero que você entenda que através da sua perseverança vai produzir um caráter aprovado diante de Deus. E um caráter aprovado, irmãos, vai trazer esperança. Como? Como que um homem ou uma mulher com o seu caráter aprovado pode trazer esperança para um povo? Sempre que alguém olhar para você, eles vão ver. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Não é orgulho, é falando: eu perseverei, estou aqui, me imitem também. Quando as pessoas pararem as suas vidas e olharem para você e encontrarem em você um homem ou uma mulher de caráter aprovado, eles vão dizer: uau, eu quero aquilo que eles carregam. Eu quero ser daquela forma também, eu quero me portar daquela forma também, diante dos problemas. Quantas vezes, irmãos, alguém chega e fala assim: pastor, mas o senhor não vai falar nada. Eu vou falar o quê, irmãos? O que eu vou falar? Eu preciso gerar esperança nas pessoas, não é pelo que eu falo, mas pelo que o Senhor faz na minha vida. Não é pela força dos meus braços, mas é pela força e do forte braço do Senhor que está comigo e com você. E você precisa ter esperança. A crise, irmãos, pode ser uma oportunidade que Deus usa para nos moldar. Geralmente, uns falam assim: é no problema que você vê a pessoa que abandona, ou é na vitória que você vê quem ele é, não suportou receber tanto de Deus. Não, irmãos, quando você não suporta receber do Senhor, aquilo ali não está manifestando algo que você se tornou, só está mostrando a público aquilo que você já era. O Senhor, Ele quer que nós entreguemos a Ele essa esperança de tal maneira que mesmo aos seus olhos, tudo estando fadado ao fracasso, você ainda crê que ainda há um jeito. Jesus dá um jeito, irmãos. Não é aquele lance de papai paga, não. Tem a ver com o teu caráter, molde. Se adapte ao caráter de Cristo e as coisas vão dar certo. Às vezes você acha que é um problema espiritual, irmãos, e não é um problema espiritual.
Às vezes você está vivendo uma crise que você acha que é o Satanás que colocou. Não, você está passando por um processo. E aquilo às vezes que o Senhor tem permitido que você viva para moldar o seu caráter, você está atribuindo ao Satanás. Não, irmão. Aprenda a enxergar em Deus aquilo que Ele quer de cada um de nós, cada um de vocês. Mas esses dias, se nós formos analisar, a maior crise que nós temos vivido é uma crise emocional. Quase todo mundo está passando por uma crise emocional. Seja depressão, crise de pânico. Seja qual for o seu problema que você tem com um terceiro. Relacionamento. Talvez o que você precisa é equalizar a tua alma com o teu espírito. Porque a alma, irmãos, ela não é algo ruim, porque senão Deus não tinha criado e posto em você. E você é um ser tricotômico, você tem uma alma, é um corpo que tem uma alma e um espírito habita em você. Corpo, alma e espírito, você é um ser tricotômico. Então a sua alma que controla o seu psique, as suas vontades, as suas emoções, ela não é o grande vilão, não, ela é algo que você precisa equalizar dentro de si. Às vezes você tem investido em algumas coisas e tem esquecido de cuidar das suas emoções. E é necessário que nós vivamos isso. Salmos 34:18 vai dizer assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto de você. O Senhor está perto de você. Quebrante o seu coração diante do Senhor. Se lance nele. E Ele vai salvar os de espírito abatido. Às vezes você está andando por aí troncho, né? Cabisbaixo, abatido. Tudo que você precisa é de se deixar ser encontrado pelo Senhor. Tem pessoas vivendo uma frieza espiritual, uma apatia, uma vida fria. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, vai dizer assim: meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. Olha só a perseverança novamente. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Hoje pela manhã, é engraçado como que a gente prega a mesma palavra, tudo era para se repetir, mas cada momento a mensagem vai toma um corpo, toma um norte. E eu gostaria de pegar um pouquinho do que eu falei hoje pela manhã, que eu não falei nada aqui à noite, mas que essa dificuldade emocional que as pessoas têm passado e têm vivido, aquelas cadeias que têm prendido essas pessoas, uma falta de maturidade espiritual, uma falta de maturidade emocional, que tem te causado dor. Mas a palavra de Deus diz que nós já não vivemos mais. Se Cristo vive em nós, nós estamos mortos. Agora há um outro que vive em nós. Amém, irmão? Amém. Morto não sente dor. Morto não fica com raiva. Morto não busca justiça pelo que te caluniaram. Morto não se retorce no caixão quando fala alguma coisa dele. Está morto. Talvez os problemas velhos te agonizam até hoje porque você não morreu. Irmãos, é necessário que nós morramos e Cristo viva em nós, porque se Cristo viver em cada um de nós, essas dores não vão mais nos incomodar, irmãos. Eu brinquei hoje pela manhã, pastor Luciano, que eu nunca tinha ouvido ainda essa definição acerca de mim. E ontem eu descobri que
fui chamado de covil de cobra, porque as cobras da cidade vêm tudo parar aqui na rede. Deixa eu só te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que nós devemos ser prudentes como a pomba e astutos como a serpente. Nós estamos cumprindo então a palavra de Deus, sendo astutos. Irmão, eu estou me lixando para o que dizem. Sabe o que me importa? Olhar para vocês e pregar a palavra de Deus e dizer: ainda há uma esperança para você, ainda há uma esperança para a sua vida. Não vim pregar balela aqui em cima, mas falar da palavra de Deus, que traz e promove uma esperança nos nossos corações. Chega de ouvir historinha da vida dos outros, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, sermos uma igreja bíblica. Chega de falácia. Nós precisamos romper com aquilo que nos prende. Morre. Parece estranho falar assim, né, irmãos? Mas morre para o mundo, irmãos. Deixa Cristo ser manifestado em cada um de vocês. Para que quando alguém se levantar, você vai olhar e falar: coitado. Não está falando de mim mesmo? Está falando de Jesus. Aí, irmão, a coisa muda. Porque quando você coloca aquilo que é no seu devido lugar, aqueles que acusam indevidamente terão que pagar um preço, porque estarão acusando indevidamente aquele que brilha em você. Mas enquanto você bradar dentro de si mesmo, aquele senso de justiça, que eu preciso provar, você não precisa provar nada. Você não tem mais reputação, assim como eu não tenho reputação. A minha reputação é a de Cristo, que precisa viver em mim. A minha reputação está aqui, na palavra do Senhor. Eu preciso pregar, eu preciso viver, eu preciso propagar, eu preciso, por onde eu passar, cheirar o bom perfume de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo. Irmão, você já viu tanto que é legal quando você chega perto de alguém, e ou você abraça alguém, está cheiroso, né? Ou coisa boa, né? As pessoas sentem prazer em estar perto de alguém que cheira bem. Mas que perfume gostoso. Qual perfume você está usando? É assim que nós devemos emanar o bom perfume de Cristo. As pessoas precisam chegar perto de mim, de você, sentir aquele cheirinho e falar assim: uau, que cheiro é esse? Da onde saiu isso? Eu preciso desse perfume também. Ei, irmão, onde você comprou esse perfume? Não foi me dado. Alguém comprou e pagou o preço de sangue. Não foi ouro nem prata, mas foi a vida do meu mestre, que foi pago lá na cruz, para que eu pudesse hoje exalar esse bom perfume. Ninguém pode te tirar isso, irmãos. Mas você necessita entender que essas coisinhas que te afligiam antes não podem te afligir mais. Talvez você ande aí com uma crise financeira. O que a Bíblia diz? Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E você está preocupado, que você não vai conseguir. Mas fala para o irmão aí, fala: avança, irmão. Para de olhar para trás. Só avança. E agora é a hora que você dá um glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor, porque Ele é bom em todo tempo. É agora, irmão. Ai, Senhor. Vocês devem olhar assim e falar: esse pastor não é normal. Ela é pior que eu. Irmãos, Jó entra em uma crise de perca. Ele perdeu e sofreu. Mas lembra do que eu falei lá no início? De acordo com o que você responde à sua crise, é que vai determinar aonde você vai chegar. Amém? Você lembra disso? Jó, capítulo 1, versículo 21, diz assim:
depois dele ter perdido tudo, irmãos, bens, família, o diabo só não tocou na mulher dele. E eu vou falar isso de novo. Sabe por quê, irmãos, que ele não tocou na mulher? Sim ou não? Vocês sabem? Fala, sei, pastor. Sabe? Estava de manhã. Foi quando Satanás se apresenta diante de Deus para pedir para tocar em Jó, porque ele era um homem de Deus. Para tocar na sua vida, ele precisa de pedir ao Senhor autorização. Porque você mais não vive, mas Cristo vive em você. E agora para tocar, ele vai ter que tocar em Cristo? Não vai conseguir. Mas quando Satanás chega lá diante do Eterno e fala assim, tá vendo? Também tem tudo, né? Posso tocar? Posso? Tá, tocadinha? Pode, você pode tocar em tudo, menos na mulher. Na vida. Só que lembre-se de uma coisa. A Bíblia diz que unir-se-á homem e mulher e tornar-se-ão. O diabo não pode tocar na sua esposa, porque vocês são um. O diabo não pode tocar no teu esposo, visando atingir você, na vida dele não, porque vocês são um. Vocês são um, irmão, unidade. Nós precisamos compreender, entender isso. Unidade. Não tema, não precisa ficar preocupado. Agora eu desafiei o capeta, vão tocar na minha mulher. Não, irmão, vai não. Vocês são um. O Senhor que te protege é o que te protege a tua esposa, é o que protege os seus filhos. Se dobre a Ele em oração, se dobre a Ele em relacionamento, e nada vai acontecer. Porque o que há em mim e em você é muito maior que o império das trevas. Amém, irmão? Você crê nisso? Então não precisa ter medo. Só se posicione, entenda as suas situações. E Jó, quando olha para a sua situação, ele diz: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ele poderia ter dito qualquer coisa ali agora. Olha aí, amaldiçoa, morre. Aí Deus me deixou ficar dessa situação. Agora para quê? Vou morrer logo. Perdi tudo. Mas Jó entendia o Deus que ele vivia, o Deus que ele servia, o Deus que ele seguia. E por mais que ele tivesse perdido tudo, o Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que restitui. Então tudo aquilo que foi tirado, o Senhor multiplica e devolve para Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Mas Jó se posicionou diante da crise, sabendo que o Deus dele era muito maior. Irmãos, preste atenção, nós não somos definidos por aquilo que nós perdemos. Nós não podemos ser definidos por aquilo que perdemos. Nós precisamos ser definidos por aquilo que nós vivemos em Cristo. Então as suas perdas não podem definir quem você vai se tornar, mas a sua vida com o Mestre é que vai definir quem você vai se tornar. Você consegue entender isso, irmão? Não é aquilo que você perdeu, mas é aquilo que você está construindo com Cristo, que vai te levar a uma vida de prosperidade, a uma vida de vitória. É Ele que constrói. Davi vive uma vida de perseguição. Se eu fosse pedir aqui, levanta a mão aqui quem já foi perseguido. Gente ia ficar com as duas mãos levantadas e até com o pé assim, ó, de tanto que já foi. Mas como eu disse lá atrás, você não é a última bolachinha do pacote. Todos aqui somos perseguidos. Seja talvez na sua casa, no seu trabalho, por coisas boas que você fez, por coisas más que você fez. Todos somos perseguidos. Nós acreditamos que somos os únicos a serem perseguidos. Mas você não é perseguido por aquilo que você é.
Eu não sou perseguido porque o capeta olha para mim e fala, eu vou destruir a vida daquele cara lá. Não, você é perseguido porque Satanás olha para aquilo que você carrega. É por isso que ele te persegue, porque ele não pode ter aquilo que você tem. Então o diabo ele vai olhar para você e vai construir coisas para conspirar contra você, contra a sua casa, contra a sua família, não por quem você é, mas por aquilo que você carrega. O Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e de você, que queima, que arde, que te motiva. É tudo o que ele queria ter, irmãos, mas ele não pode, mas você pode. Mas como você tem cuidado disso? Como você tem tratado disso? Davi, irmãos, foi perseguido, mas o que ele diz lá no Salmos 23, é muito conhecido, versículo 4 vai dizer assim, mesmo quando eu andar pelo vale das sombras e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aquele homem estava sendo perseguido por um exército, o rei queria matar ele, mas ele olha e fala, o Deus que me separou é aquele que me protege, pode levantar céus e terra, mas o meu Deus foi o que criou os céus e a terra. Irmãos, nada. Ele se posicionou diante da crise dele, de perseguição, como filho do Eterno, sabendo o pai que tinha, e ele o protegeria. Talvez você está, como Paulo, em prisões. Paulo passou por tantas prisões, mas a diferença é como ele correspondeu a isso, como ele encarou essas situações. Paulo olhava para aquele momento de prisão, e ele falava, Luquinha, escreve aí que eu vou mandar mais uma. Ô Luca, escreve aí, vamos chapar junto aqui na porta da cadeia. Irmãos, estou parafraseando, estou fazendo uma brincadeira, mas é isso que acontecia. Paulo preso, falando com Lucas, e Lucas escrevendo as cartas. Fala para os meus irmãos amarem. Como você tem correspondido às suas prisões? Qual a prisão que tem te assolado? O que é que tem te tragado? Aquilo que tem estado como grilhões nos seus braços. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida esta noite, não há cadeias, não há grilhões, não há correntes que podem te prender, porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Saia das prisões, depende de você, irmão. Dá um passo fora e parar de ressuscitar aquilo que Deus já matou. Às vezes Deus te livrou, irmão, daquela cadeia, mas aí você pega a chave da cadeia e volta lá para aquela prisão emocional de novo. Espera aí que eu vou entrar aqui, que aqui estava legal, vou voltar para cá. Aí você joga a chave, aí você chora, aí alguém ora, e você decide dar uma saidinha daquele lugar, pega a chavinha, abre a porta e sai. Ai, que legal. Aí olha para trás e fala, preciso voltar para aquela cadeia de novo. Vocês acham que é brincadeira, irmãos? Quantas pessoas que preferem ser vistas como coitadinhos, para que alguém olhe e fale assim, que coitadinho, né? Vamos orar por ela. Que coitadinho, né? Vamos ajudar. Que coitadinho, né? Porque às vezes você vai chegar perto do pastor, ora por mim, porque eu estou todo lascado. Não, irmãos. Fala, pastor, me ajuda em oração, que eu preciso vencer a minha crise. É assim que você pede, Senhor, me ajuda a vencer a minha crise. Eu preciso sair dessa forma, formatado por Cristo Jesus. E essa formatação, ela vem dos céus, ela vem da esperança, ela vem da continuidade, ela vem de crer que você vai sair daquele lugar formatado por Cristo. Sai desse lugar, abandona as velhas práticas, abandone as velhas dores, aquilo que te prendia antes não prende mais, e chega, para de olhar para trás. Como nós vencemos essas crises, irmãos? Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Confie em Deus. Ele é o auxílio presente na tua angústia. Ele é aquele que vai te livrar. É nele, é com Ele.
Vai dar tudo certo. Outra coisa que as pessoas têm sofrido muito, eu vou dar um pulo, um salto. Por aí agora tem pregado muita coisa de pode congregar em casa. A igreja primitiva fazia isso. A Bíblia também diz, irmãos, que nos fins dos tempos entrariam doutrinas de demônios. Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Fardo pesado, um com o outro, se torna leve. Porque o jugo do Senhor, ele não é pesado. O fardo de Jesus, ele é leve. Porque ele já levou sobre si na cruz todos os pecados, as dores. Ah, pastor, então eu posso fazer o que eu quiser? Não, não tem a ver com isso. Porque quando há encontro com Cristo, eu já falei isso na quinta-feira, quando há encontro com Cristo genuíno, há transformação de vida. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Isso é um fruto que você precisa gerar quando entrega a sua vida a Cristo. Irmãos, na igreja nós encontramos encorajamento. A palavra de Deus vai dizer que o ferro afia o ferro, assim como o amigo afia o amigo. É aqui, irmãos. Só que aí, quando nós estamos sendo tratados aqui, quando você vai cumprir o suportai-vos uns aos outros, aqui quando você vai olhar no olho um do outro e falar, cara, você está judiando de mim, hein? Para que isso? Você vai falar assim, irmão, vamos amadurecer? Vamos vencer essa luta junto. Sai da sua prisão emocional. Porque às vezes você está preso em prisões emocionais. Gente te ferindo e você sendo ferido. Mas morto não sente dor. Morto já está morto, não pode ser ferido novamente. Por isso que você tem que morrer para Cristo viver em ti. Para que essas coisinhas, esses mimimis, esses trique-triques de dentro de igreja não te ofenda, não te magoe, não te entristeça. Sabe por quê, irmãos? Podem falar o que for da igreja, mas ainda é o melhor lugar para se estar. A casa do Senhor é o melhor lugar para se estar, porque você é templo do Espírito, sim, mas nós somos igrejas reunidos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Aqui Cristo está dos nossos lados. É aqui em comunidade, vivendo, alegrando, se entristecendo, sofrendo, chorando e rindo, irmãos. É aqui. Então não deixa ninguém te tapear com isso não, queridão. Se lance aos pés de Cristo, venha, confraternize, compartilhe, se alegre com a alegria do outro. Irmão, se todo mundo entendesse que a alegria do outro é a sua alegria, alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Irmão, o outro está em luto, chora com ele, irmão. O outro está se alegrando, se alegre com ele, irmão. Celebre a vitória uns dos outros. Irmão, que bom que você está indo bem, né, irmão? Que bom que você está prosperando. Quando alguém chegar perto de você e cutucar e falar, você viu lá? Parece que Deus abençoou mais um do que o outro. Aí você vai falar assim, apartai de mim, Satanás. Porque a alegria do meu irmão é a minha. A celebração do meu irmão é a minha. Você precisa se compadecer com a dor dele também. Porque tem gente que é insensível, irmão. O irmão está chorando, as lágrimas estão correndo, e você sequer olha para ele e fala, ô irmão, está precisando de alguma coisa? Ô irmão, está tudo bem na sua vida? Talvez você vai chegar e vai ver um líder aí cabisbaixo, sentado na cadeira em um dia difícil, em um dia de crise, um dia de luta, em um dia de dor. Aí você vai passar por ele, ele não te fala boa noite, porque ele está em crise, ele está em dor. Ele está cabisbaixo, ele não está nem te vendo, irmão. Mas você passa por ele, ele não te cumprimenta. Você vai falar assim, viu lá? Não falou nem boa noite para mim.
Mas você teve a capacidade de se compadecer com ele? Você teve a capacidade de voltar lá e falar assim: e aí, mano, tá tudo bem contigo? Como você está? Aí você vai entender. Não, pastor, está doendo. Estou sofrendo. E aí é a hora de você abraçar. Se necessário for, chore junto. Mas tem uma palavra de vida. Sempre tenha uma palavra de vida. Irmãos, tem coisa que a gente não adianta querer consertar, que você não vai. Irmãos, olha, eu vou te ensinar uma coisa, igreja. Quando você for em algum lugar que alguém perdeu alguém, não queira falar nada. Porque não existe palavra que você consiga proferir que vai tampar a dor dele. A dor da perca é o seguinte, irmão, Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te conforte. Não existe outra palavra, é só essa. A minha fala sempre é essa. Que o Espírito Santo te console. E estou à sua disposição para o que você precisar. Fechou, irmão. Não precisa mais nada. Porque se ele precisar de você, ele vai te procurar. Irmão, estou precisando de uma ajuda aqui, vem, tá. Mas quem consola, quem conforta, quem traz aquele carinho é o Espírito Santo de Deus. Porque não há dor como a da perda de alguém. Então, queridão, aprenda, compadeça, ame. Aqui nós encontramos apoio, aqui nós encontramos auxílio. E tendo esperança, assim como na carta aos Hebreus está escrito no capítulo 6, versículo 19, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Cristo Jesus é a sua esperança, é a sua segurança. Amém, querido? Eu não sei qual é a sua crise, eu não sei qual é a sua dor. Ele pediu para o Ministério de Louvor subir. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei por que você anda triste ou por que você anda alegre. Mas talvez você entrou nessa casa, essa noite, em crise, em dor. Senhor, por quê? Você e seus porquês. Todos nós, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mude o seu porquê para um pra quê. Para que eu estou passando por isso, Senhor? O que eu preciso aprender? O que eu preciso manifestar? O que eu preciso derramar? O Senhor está me ensinando isso para que eu seja agente de cura na vida de alguém. Que dia que vai ser? Como que eu posso já manifestar essa cura, Senhor? Porque eu preciso passar por esse cativeiro, eu preciso passar por essa crise. Talvez por muito tempo na sua vida você esteve amarrado em crises, entrando e saindo das mesmas crises. Eu quero profetizar sobre a sua vida esta noite, que o Senhor está te transicionando desse lugar de crise, deste lugar de dor, para um lugar de confiança. O Senhor está te transicionando desse lugar de crise, para um lugar de amor, para um lugar onde o Cristo, o nosso Senhor, é que vai te dar forças, direção, para você sair disso. Mas antes disso, olha para o teu irmão, cutuca ele, incomoda ele, o pastor é chato, e fala assim para ele: para de olhar pelo retrovisor, olhe para frente. O que Cristo tem para você é muito maior do que aquilo que você perdeu. Dá um salve de palmas para Jesus, irmão. É esse Cristo, irmãos, que eu sou apaixonado por Ele. É esse Cristo que me atrai, irmãos. É esse Cristo que eu choro às vezes quando eu vou pregar. É por esse mesmo Cristo que eu pulo de alegria. É por esse mesmo Cristo que eu me lanço aos pés dele. Irmãos, eu quero que você aprenda isso. Se lance no Senhor. Aprenda nele. Mas antes de passar por um momento que eu quero orar por você mais uma vez, eu não sei se você entrou aqui nessa casa e você ainda não entregou sua vida para Jesus. Mas eu quero te dizer que não há outro jeito de vencer as crises, se não for em Cristo. Mas para você vencer, você precisa se tornar filho do Deus Altíssimo, através de Cristo Jesus na sua vida.
Então eu quero te dar uma oportunidade aqui nessa noite, a maior da sua vida. Talvez você entrou aí e ainda não fez isso. Talvez você ainda não tomou essa decisão na sua vida, mas eu quero te dar essa oportunidade. Este é o seu dia. Esse é o dia que Jesus marcou para encontrar com você aqui nessa casa. E a minha pergunta é, tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão assim, para você sair dessa crise. Levante a sua mão se tem alguém aqui que ainda não tem um compromisso com Cristo, mas quer fazer nessa noite. Tem alguém aqui que ainda não fez um compromisso com Jesus? Levante a sua mão assim, eu quero orar por você. Não tenha vergonha, não tenha preocupações. Aqui nós nos alegramos quando uma alma se rende aos pés de Cristo. É uma alegria. Os céus fazem festa e essa casa também, porque nós sabemos celebrar salvação. E hoje é o dia que você tem a oportunidade para fazer isso. Alguém quer entregar sua vida a Jesus aqui essa noite? Levante sua mão, Senhor, eu quero orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar com Cristo? Talvez você andou espalhado, mas quer se ajuntar ao povo de Deus, aos seus irmãos. Você quer retornar ao Pai, e o Pai está com as mãos estendidas para você. Tem alguém aqui essa noite que quer se reconciliar com Cristo? Amém. Tem mais alguém que quer fazer isso, irmãos? Irmãos, quem conhece o coração do homem é só Deus. E eu não posso olhar para você e ver que você está ou não no Senhor. Mas é necessário que você sonde o seu próprio coração e entenda: eu preciso reconciliar com Cristo. E essa é a sua oportunidade. Tem mais alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus essa noite? Levante a sua mão. Amém. Amém. Pode sair do teu lugar e vir aqui para a gente orar por você, declarar uma bênção sobre a sua vida. Mais alguém, irmãos, quer fazer isso essa noite? É o seu momento. Deus te trouxe aqui para isso, para restaurar a sua vida. Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Pai essa noite? Levante a sua mão assim, eu ainda quero orar por você. Eu sei que o Senhor está falando contigo. O Senhor está falando no teu coração, na tua mente. E você está lutando contra. Não lute. Se lance em Cristo. Eu ainda quero dar a oportunidade. Tem mais alguém que quer se entregar a Jesus ou que quer reconciliar com Cristo? Sai do teu lugar, fica de pé. Nós queremos orar por você. Se não tem, quero orar por vocês. Por favor, chegue aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós recebemos os seus filhos aqui nessa noite. E nós declaramos, Senhor, que eles são amados, eles são bem-vindos na sua casa. Por toda a minha vida, Pai, em nome de Jesus, dai forças para eles permanecerem ligados no Senhor. Pai, em nome de Jesus, dai força emocional, dai força espiritual, Senhor, para que cada um esteja conectado e desfrutando da posição de filhos que eles são. Troca as vestes, sandálias novas, anéis novos nos dedos, autoridade. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que me tira dessa cova E a casa se alegra. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sabe, fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Irmãos, eu quero orar por você. Tu das ordens às estrelas Quero pedir ao Espírito Santo de Deus que revista vocês e amar os seus limites. com poder, que revista vocês com fogo, Eu me sinto tão
queime tudo aquilo que te impede de se aproximar mais de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma cadeia te prenderá mais. Que você fluirá em tudo aquilo que você se dispor a fazer por Cristo. Você fluirá em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida: seja livre das cadeias, seja livre dos grilhões, seja livre em nome de Jesus. Celebre a Ele, glorifique a Ele, aplauda a Ele em nome de Jesus. Hoje eu estou com um tempinho extra. O louvor entregou mais cedo hoje. Que legal. Quero aproveitar que eu tenho esse tempinho extra. Talvez você está precisando que Deus entre como uma providência em algo na sua vida ainda essa semana. Queria te pedir que saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar para que o Senhor entre com providência naquilo que você necessita. E também quero orar por aquele que está enfermo. Tem alguém enfermo aqui, irmãos? Se você estiver enfermo, alguma enfermidade, sai do teu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Pastores, irmãos, tem acontecido tanto milagre nessa igreja, vocês não têm noção. São muitos milagres. O Senhor tem curado muitas pessoas. Irmão, tem sido tão gostoso. Quinta-feira, gente vindo com tipóia e jogando a tipóia para cima, que o braço foi restaurado. Pessoas sendo curadas de dores na coluna, na cabeça, em tudo quanto é lugar, irmãos. Deus quer manifestar nesse lugar. Mas é necessário que você dê o seu passo. Se você quer receber uma oração por cura, sai do teu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. É agora e é rápido. Sai do teu lugar, vem aqui, vamos orar por você. Você que precisa de um milagre, de uma intervenção da parte do Senhor, vem aqui na frente. A Bíblia diz que há um poder sobre a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Não perca a oportunidade. Você está num ambiente que não é comum, um ambiente profético, onde palavras liberadas são decretos sobre a terra. Se você precisa que a igreja ore por você, para que haja uma intervenção, uma cura, para que o Senhor te dê uma resposta, para que o Senhor entre naquele lugar que você precisa que o Senhor entre e faça alguma coisa, venha até aqui na frente como um ato de fé.
e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, que me leva até o céu. Sabe fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portais que se fechem diante da tua voz. Aqueles que receberam oração podem ir se sentando, só pra gente entender quem falta ainda ser orado. Palavra é cura.
Irmãos, quem que veio que pediu uma oração e não está mais sentindo o que estava? Levante a mão assim para eu ver. Amém, amém. Mais alguém? Amém, 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 amém. Glória a Deus. É ao Senhor. Não existe enfermidade que o Senhor não cure, irmão. Não existe. Não existe. E o Senhor quer manifestar cura. O Senhor tem movido muito o meu coração para orar por cura. Porque é um tempo de milagres.